Olá, tudo bem? Hoje nós estamos de volta com mais um episódio do NovaCast. E hoje nós vamos falar com um especialista em processos de vendas, o Hermon Fontoura. Ele está aqui para a gente falar sobre vendas, sobre estruturação de processos de vendas, sobre como acelerar as vendas no seu escritório de advocacia. E aí, gente, será que advogado pode vender? Se você é daqueles advogados que quer aprender a vender e saber como estruturar o processo de venda do seu escritório, fica aqui para esse podcast. Prazer, Hermon. Seja bem-vindo aqui nesse podcast. É um prazer ter você aqui para participar desse podcast e a gente falar sobre um tema que eu amo falar, que é vendas, especialmente vendas para advogados. Se apresente aqui para o nosso público que vai estar te assistindo. Legal. Meu nome é Hermon, eu sou especialista em acelerar vendas de pequenos negócios, né? É isso que eu faço. Por que acontece? Grandes empresas têm muita verba, têm muito marketing, eles têm muito potencial de ganhar mercado. Só tem um jeito do pequeno empresário ganhar mercado. Ele tem que se diferenciar. Ele tem que sair da massa. Não dá para você concorrer com os grandes sendo igual aos grandes, falando do jeito que os grandes falam. Então a gente tem que ter um posicionamento diferente para se destacar da multidão e não ter que ficar nesse oceano, nessa guerra de preços e de negócios que existe hoje no mercado. Então eu ajudo pequenos empresários a se destacarem e conseguir vender seus produtos independente da concorrência. Esse é meu papel. E justamente porque você faz isso muito bem, você ajuda pequenos empresários a alavancarem suas vendas, eu te convidei para participar desse podcast para a gente falar sobre vendas para advogados. E eu entendo que todo advogado é um empresário também, por isso que eu sinto que todo o seu conhecimento vai ser muito importante aqui para a gente começar a falar sobre vendas para os nossos telespectadores. E você sabia que muitos advogados eles sentem dificuldades em vender, porque na faculdade de Direito, nós advogados, a gente foi ensinado que advogado não pode vender. Então, advogado tem essa resistência e até medo em vender por parecer que ele está infringindo o código de ética da OAB. E eu bato na tecla que o advogado pode e deve vender. Ele não pode fazer propaganda. Ele não pode chegar e ficar oferecendo os serviços dele, montando um outdoor, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Ele não pode botar um outdoor do lado de fora, não pode botar atrás de um ônibus. Ele não pode sair ligando, oferecendo os serviços dele para quem não é cliente, para quem não está interessado nos serviços dele. Ele não pode chegar numa rede social e ficar oferecendo serviços de forma aberta, agressiva. Mas ele pode e deve vender, e eu quero que aqui nesse podcast a gente desmistifique para o advogado o que é vender, que não tem nada a ver com o que ele pensa, que eu também cheguei a pensar no passado que venda era a mesma coisa que propaganda, e são duas coisas completamente distintas. E por isso o advogado tem muita dificuldade em vender. Ele se forma na faculdade de Direito sendo estritamente técnico, sabendo muito bem a técnica jurídica, mas não sabe vender. E se ele não sabe vender, ele não vai ter clientes, que é o foco da advocacia dele. Tem que ser o foco da advocacia dele, atrair clientes e fechar propostas de honorários. E nessa atração de clientes, irmão, o advogado ele sente muita dificuldade em atrair o cliente ideal. E aí que eu queria entrar nesse podcast, que a gente falasse sobre como que ele pode adotar estratégias para se comunicar, se conectar melhor com esse cliente ideal e até entender quem seria o cliente ideal dele. Porque a maioria acha que o cliente é qualquer pessoa e aí sai querendo vender para qualquer pessoa. E um lema que eu uso com os meus alunos, meus mentorados é: quem quer vender para todo mundo, não vende para ninguém. Então, como é que você acha que o advogado ele pode entender quem é o cliente ideal dele, atrair esse cliente ideal e vender melhor? Que estratégias ele pode adotar para isso? Então, a primeira coisa que ele precisa entender, como você falou, né, que se ele tentar vender para todo mundo, ele não vai conseguir conectar com todo mundo. É impossível, né? Isso não existe, né? Não existe essa possibilidade. Mas existem basicamente duas formas de ele começar a encontrar o cliente. Eu acho que a mais fácil é ele ter uma causa. Ele parar e pensar, cara, o que me incomoda em certo nicho? Por exemplo, um advogado de família. Né? Quando o cara fala, sou advogado de família, isso é uma coisa gigantesca, é um segmento dentro da advocacia. Né? E aí, quando ele fala, eu sou advogado de família, tem ele mais 5 mil, 10 mil, 20 mil advogados de família. Mas quando ele fala assim, eu sou advogado de família, especialista em sucessão patrimonial, ele fechou um pouquinho de novo. Né? Então, ele trouxe para um nicho um pouquinho mais específico, ele segmentou um pouquinho mais. Mas ele pode ainda ir muito mais além do que isso, porque quando ele faz essa segmentação, advogado de família, especializado em direito patrimonial, por exemplo, em sucessão patrimonial, vai procurar no Google, vai ter um monte de novo.
Sim. Agora, quando ele vai lá e ele mostra o que incomoda ele, tipo, eu garanto o direito dos filhos a terem a sua herança sem ter nenhum tipo de influência externa, por exemplo. Ou conflitos, Ou por exemplo. conflitos entre família. Então, quando ele faz isso, olha, eu defendo a organização das heranças sem conflito em família. Quando ele faz isso, as pessoas que estão vivendo esse problema falam, opa, esse cara me representa, é isso que eu preciso. Então, quando ele faz isso, ele atrai o cliente certo para ele. Um exemplo que a gente estava até comentando lá embaixo, né? Eu estou num processo de divórcio e eu tenho um advogado, né? Eu procurei uns advogados na época porque começou o processo da guarda. Uhum. E aí eu encontrei a Campos Advogados na internet. Né? Se o pessoal procurar, eles vão achar isso. Eles são bem interessantes o processo dele. E eles defendem homens que estão em processo de divórcio em caso de alienação parental. É bem específico. E aí eu liguei para eles, entrei em contato com eles. Quando eu entrei em contato com eles, eu passei por um processo seletivo para eles. Processo seletivo para ver se o escritório, o seu advogado, queria ter você como cliente. Exatamente. É uma inversão total da lógica de mercado. Completa, porque a maioria dos advogados estão loucos para que o cliente feche logo com ele. Exato. E aí você ter um escritório que faz ao contrário, não, deixa eu ver se eu quero você como cliente, foge da lógica e você fica até intrigado, né? Como assim? Esse escritório deve ser bom, né? Eu quero ter esse escritório. E você começa... Aí desperta o emocional, né? Sim. Aquela coisa instiga, o desejo, né? Tudo que é mais difícil é mais desejável. E, além disso, a questão da exclusividade. Porque, assim, cada vez que passava, foram 3 entrevistas seletivas, para você ter ideia. Na primeira entrevista, ele quis saber qual era a situação, como é que era o meu processo, qual era a minha história de família. Ou seja, fez todo um monte de pergunta para você, que eu até ensino nos meus mentorados, que é a reunião de diagnóstico, para entender realmente qual é a sua causa, qual é o problema que você está passando, o que você está sentindo com relação àquilo, como é que você quer que seja resolvido, para entender se você faz parte do perfil ideal de cliente dele. Isso, só que na segunda reunião, porque até aí todo advogado faz, né? Você tem um monte de advogado que faz a mesma coisa. Mas na segunda reunião já foi muito diferente. Eu já tinha que provar para ele que no meu processo tinha alienação parental. Aí ele falou, que elementos que você me traz que te levam a crer que o seu processo tem alienação parental? Você tem evidências? Me conta o que é. Então, eu entrei num processo de eu ter que provar para ele que ao contrário, inverteu. Exato. Eu é que tinha que falar, cara, olha só, eu sou o cliente que você está buscando, olha isso. Tá vendo aqui? Ó, eu tenho isso, eu tenho essa prova, eu tenho essa evidência. Olha o que aconteceu aqui. Me pediu inteiro o teor dos outros processos que eu tinha. E com isso, quando ele fez isso, me criou um desejo imediato. E aí eu entrei para uma fila de espera. Essa fila de espera, eu fiquei 2 meses na fila de espera. Ou seja, uma lista de espera para ver se para você poder ser aprovado como cliente do escritório. Isso é perfeito, sensacional. Ou seja, você está dizendo aqui que uma estratégia para que o advogado consiga se posicionar no mercado para o cliente ideal dele é primeiro encontrar qual é a causa dele, né? Exatamente. É o que... Eu tenho uma mentorada também que ela é um exemplo perfeito também de advogado que defende uma causa. E desde que ela encontrou essa causa dela, ela nunca mais teve problema de prospecção de clientes. A causa dela ela é uma advogada familiarista, até Gabriele Gontijo, o nome dela, eu até sempre falo, porque ela é um orgulho para mim, e eu faço questão que outros advogados sigam ela e vejam o perfil dela e se espelhem nela para termos de posicionamento. E ela, então, é um case de sucesso maravilhoso para mim. E ela é um sucesso. Ela se especializou, ela é especialista em família. Então, até tá lá no perfil dela, né? A advogada familiarista. Mas, como você falou, ela não é uma advogada familiarista como todos. Ela é uma advogada que se especializou num grupo específico de pessoas, mãe solo. Então, o que ela faz? Ela defende pensões alimentícias mais justas para mãe solo. Perfeito. Então, o que ela vende? Ela só vende pensão alimentícia e guarda. E ela não fica sem cliente, irmão. Você acredita? Ela não fica sem cliente. Ela só atende mãe solo. Hoje, ela vive 100% do digital. Ela está no YouTube, ela está no TikTok, ela está no Instagram. A advocacia dela é 100% digital. Ela atende mãe solo não só do Brasil, como também fora do Brasil, da Europa. E o público-alvo dela é só mãe solo. Perfeito. Antes disso, quando ela era mais generalista...
E ela tinha uma resistência em afunilar quando ela começou a mentoria comigo. E foram 2 processos de mentoria comigo até ela entender a necessidade dela fazer esse nicho, né? Nichar a advocacia dela, encontrar o cliente ideal e se posicionar para esse cliente, porque ela tinha essa resistência, como a maioria tem, eu vou perder clientes. Se eu nichar, ainda mais que ela é uma advogada de interior, aqui no interior todo mundo atende tudo, aqui no interior o advogado é generalista, aqui no interior o advogado atende qualquer pessoa. Se eu nichar, eu vou perder cliente. Eu falei assim, não, você vai ser diferente dos demais do interior. E hoje ela é procurada por outros advogados do interior que procuram ela para atuar em processos também de família voltados para pensão alimentícia, guarda, ou seja, ela também é consultora de advogados em processos que ela tem. O caso dela é sensacional, porque você vê que que ela fez? Ela entrou com uma linguagem que a gente chama de inspiracional. Ela não está trazendo informações, ela não falou, olha, eu sou formada pela PUC, eu sou assim, eu tenho essa pós-graduação, ela não mostrou isso. Não tem nada técnico aí. Ela falou de coisas que inspiram as pessoas e que mexem com o coração dela. Aquela que você falou, ela defende pensões alimentícias justas para mãe solo. Você quer coisa mais emocional que isso, mais que conecta mais com isso? A partir do momento que uma mãe solo que está lutando por uma pensão justa, escuta um negócio desse, ela fala, essa mulher me representa. E quando ela fala, essa mulher me representa, o preço ficou irrelevante. Os outros advogados todos estão irrelevantes. Não faz mais diferença. Ela não quer uma familiarista. Ela quer uma pessoa que defenda que ela tem uma pensão justa para ela e para o filho dela. Então, essa que é a grande sacada para quem vai se posicionar. Então, se ele é pequeno, ele tem que encontrar uma causa. E a causa está muito bem com a história dessa pessoa. Então, o que me conecta para que eu faça o que eu faço? A minha história. A minha história de vida me faz querer ajudar pequenos empresários a ir lá e vencer os grandes. Porque essa foi a história da minha vida. Ter que vencer grandes concorrentes. E só tinha um jeito, eu tinha que ser diferente deles. Igual no mesmo campo de batalha é impossível. A mesma coisa é ela. Provavelmente dentro da história dela, ela encontrou essa centelha. Sim. E a gente encontra em muitas pessoas, todo mundo tem uma história única. E a sua história única pode partir do seu apaixonamento único a partir dali. A sua história única, o seu conhecimento único, ou aquilo que te incomoda. Porque, às vezes, você não é o seu próprio avatar, né? Você não passou por aquilo e aquilo não faz parte da sua história, mas te incomoda. Então, por exemplo, se você é um advogado que se incomoda quando você vê mulheres que passam por relações abusivas, que saem de divórcios prejudicadas, então você resolve pegar essa causa para você, porque você realmente se incomoda com aquilo e você acredita piamente que você, com todo o conhecimento que você tem, você pode ajudar essas mulheres. Então, você começa a direcionar a sua advocacia, não para uma advocacia generalista na área de família, mas sim porque você acredita que toda mulher, ela pode e deve sair do divórcio fortalecida e com seus direitos resguardados. Então, você é um advogado que defende mulheres em situação de divórcio e que estão se sentindo enfraquecidas nesse processo. Então, você muda o jogo. Então, eu vejo assim que a mudança está muito no posicionamento e o advogado encontrar essa causa que eu defendo como o propósito, a causa. E a maioria tenta vender os seus serviços de forma racional. Eu sou um advogado de família, eu sou um advogado tributarista. Mas o que isso te diferencia dos outros advogados? Qual é a diferença entre você e o outro? Existem diversos, como você falou, advogados tributaristas. Então, para o leigo, ele vai pegar o advogado que falou, eu sou advogado tributarista, vai pegar esse advogado e vai botar na caixinha preta dele de advogados tributaristas. São todos iguais. O que eles fazem? Eles cuidam, para o leigo, né? Eles cuidam de impostos, eles cuidam de tributos. É isso que eles fazem. Então, se eu tiver com algum problema de imposto, tributo, alguma coisa assim com a Receita Federal, eu vou procurar um advogado tributarista. Esse é o consumidor, o leigo. Então, ele tem que se destacar. Então, por exemplo, um advogado tributarista que faz planejamento tributário para pequenas empresas. Se ele ficar tentando vender o serviço, o cliente não está nem aí para o serviço dele. Porque existem outros advogados que vendem também planejamento tributário para pequenas empresas. Perfeito. O que ele tem que vender? Você está cansado de pagar e pagar tributos
e no final do mês você não ter receita, a sua empresa não ter lucro, você está sentindo que a carga tributária enorme que você tem sobre a sua empresa está praticamente dilapidando a sua empresa, dificultando a sua atividade de continuar? Existe uma solução. Talvez você esteja pagando muito tributo, muito imposto. Então, eu sou um advogado que eu busco manter empresas saudáveis por meio de uma economia de impostos. Perfeito. Aí você acabou fazendo uma conversa muito mais inspiracional que conecta com o empresário, porque não tem nenhum empresário que suporta pagar a quantidade de imposto que a gente paga aqui. E cada dia mais, né? Não tem jeito. Então, é muito interessante isso. Quando ele se coloca dessa maneira, ele conecta com aquele empresário e fala, cara, eu não quero mais pagar imposto desse jeito. Estou cansado de pagar. Cadê meu lucro? Vai todo embora no imposto? Né? Então, realmente esse posicionamento ele faz muita diferença. Como é que a pessoa pode se posicionar assim? Né? Essa é uma pergunta que todo mundo pode fazer. Então, primeiro, o que me incomoda? Eu como empresário ou eu como advogado, meu pai era empresário e eu ficava irritado de ver meu pai chateado porque toda vez meu pai estava reclamando de impostos, ou meu tio, que era empresário, está reclamando, paga imposto, paga imposto, paga imposto. Ou a empresa foi à falência, a gente sentiu em casa a dificuldade do meu pai, trabalhava muito, a gente passou por dificuldades financeiras. Então, ele pode trazer aquilo como uma causa para ele, né? Perfeito. E aí, o que ele faz? Como é que ele pensa que ele tinha que ser? Bom, beleza, eu já tenho uma causa, isso aqui me incomoda. Mas, na sua visão, como é que tem que ser? É a segunda fase. Ele vai fazer a construção. Eu acho que tinha que ser assim, assim, assim. E aí ele fala do propósito dele, que é por isso que eu advogo para empresas terem esse benefício. Então, se você é empresário que quer ter esse benefício, o caminho é esse. Vem comigo. Quando ele faz isso, a gente chama essa estrutura de manifesto. Né? Em que ele está falando para as pessoas do que ele acredita, não do que ele faz. Porque quando a gente vende serviço, a gente é muito barato, isso é uma commodity, todo mundo tem. Agora, quando você vende uma causa, quando você defende uma causa, as pessoas querem estar do teu lado. E é isso que faz a diferença nossa para os grandes. Porque um grande, o que ele faz? É a mesma coisa que você comparar uma loja, né? uma loja que produz roupas, né? Muito bem feitas para cada pessoa, pensando ali uma causa para aquela mulher ficar bonita no dia do casamento dela, para ela se sentir bem, e outra que é uma loja de departamento, onde ela vai lá e ela tem um monte de roupa, se ficou bem nela, compra, se não ficou bem nela, não compra, ela vai procurar em outro lugar. É muito diferente. Né? Então, assim, essa personalização é que ajuda o advogado ou qualquer empresário a se distanciar dos grandes, e porque a concorrência fica irrelevante para ele. Eu achei perfeita essa palavra que você usou, personalização. Quando eu faço meus trabalhos de consultoria com escritórios e até a mentoria com os meus advogados, e aí eu pergunto assim, qual é o diferencial do seu serviço? Por que o cliente deveria contratar você e não um outro escritório? E aí, a grande maioria responde, porque nós oferecemos serviços personalizados. E eu falei assim, o que faz o seu serviço ser personalizado? Muitos confundem que a personalização é o atendimento, que é junto com o cliente, o sócio do escritório, ele está junto com o cliente, ele entende ali, ele atende o cliente pessoalmente. Isso não é personalização. A personalização é justamente quando você se conecta com um grupo de pessoas, você compra a causa daquele grupo, a dor, né? Porque as pessoas hoje elas compram em razão de uma dor latente ou de um desejo ardente. Perfeito. Então, você tem que se conectar ou com uma dor latente ou um desejo ardente. Então, quando a sua causa ela se conecta, por exemplo, com uma dor latente desse cliente e você entende qual é essa dor e você mostra para ele que você tem um jeito, um mecanismo de solucionar essa dor, você se conecta com ele. E as suas soluções, elas sim, você pode buscar soluções personalizadas, estrategicamente, em termos jurídicos, aí entra o diferencial do conhecimento jurídico daquele advogado, porque se ele se especializa num público-alvo específico, por exemplo, o exemplo que a gente deu aqui de tributário, né? Pequenas empresas, então ele se especializou em pequenas empresas, se ele ainda se especializa em segmentos específicos de empresários, ele ainda afunila mais, e que vai ser muito bom para ele, porque ele começa a dominar setores da economia, e aí ele começa a ver os problemas que acontecem com aqueles determinados setores da economia e ele vem com soluções jurídicas personalizadas. Isso é personalização. Não é você atender o teu cliente de forma pessoal, porque a personalização ela é tipo um tailor-made.
E aí é para um público-alvo que você conhece muito bem. Então, essa é a diferença. E aí, o diferencial tem que estar nessa cereja do bolo. Por que que o cliente deveria te contratar? Porque você é especializado nele. Você não é um advogado generalista. O advogado confunde, eu sou familiarista. Ele acha que ele já é nichado. Ele não é nichado. Ele tem um segmento de atuação, direito de família. Dentro do direito de família, ele pode escolher como acontece com o seu advogado. Eu sou especialista em homens passando por divórcio que sofrem alienação parental. Esse é o nicho dentro do direito de família. Divórcio, homens, alienação parental. Não é o direito de família. O direito de família é uma especialização. E aí a gente entra aqui, Hermon, queria que a gente falasse um pouquinho sobre os níveis de consciência do cliente. Que o advogado, ele tem que entender como é que funciona esse nível de consciência do cliente. Justamente trazendo para essa questão de que vendas é muito mais emocional do que racional. E aí ele precisa entender como que eu trabalho com esses níveis de consciência do cliente. Então, a gente basicamente tem 4 níveis de consciência que a gente conhece, né? O primeiro é o cara que está alheio. Ele nem sabe que ele tem um problema. E esse cliente é muito difícil de você atingir ele. Porque essa pessoa, você precisa fornecer informações para essa pessoa o tempo todo de que ela pode ter um problema ou outro. E você está fornecendo informações, a pessoa fala, olha, interessante esse caso. E esse cliente é um cliente que está muito espalhado. A maior parte das pessoas não tem, estão nesse nível, não tem consciência, literalmente, de que eles estão passando por problema. Onde está o problema, onde a gente encontra um lugar mais fácil? É quando ele está consciente do problema. Né? A partir desse momento fica muito mais fácil. Por quê? Ele fala, cara, eu estou num processo de divórcio e eu estou ficando longe do meu filho, eu estou tendo dificuldade de falar com meu filho. O que é isso que está acontecendo? Ele nem sabe o nome. Ele nem sabe que era alienação parental. Isso. A pessoa que não é advogada não sabe que era alienação parental. Exato. Ele sabe que ele tem um problema. Cara, eu não estou conseguindo falar com meu filho. E aí, se eu fosse advogado, inclusive, assim, é uma coisa que eu falei, eu seria o cara de uma coisa só. Isso é uma boa coisa para você poder conseguir ajudar a pessoa para ela poder te achar muito rápido. Tipo, eu sou o doutor alienação parental. Eu sou o doutor... Economia de impostos. Economia de impostos. Porque dessa maneira, quando a pessoa se posiciona dessa maneira, as pessoas falam, cara, é esse cara que eu preciso. Porque eu preciso economizar impostos, eu estou passando por um problema, eu quero conseguir ter melhor... uma pensão alimentícia, ela tá uma doutora da pensão alimentícia. É muito mais fácil para o público entender isso, porque ela está com esse problema. Né? Então, quando a pessoa está nesse momento de dor, onde o advogado atua muito mais com dor, quando a pessoa entende, o advogado foca ali, ele consegue trazer mais pessoas. Então, isso é a primeira coisa. Próxima etapa que ele vai ter é quando a pessoa já está consciente da solução. E aí ele começa a te comparar. Porque por isso que é melhor você falar com a pessoa na fase de consciência do problema. Porque na consciência da solução é falar, poxa, eu preciso de um advogado familiarista. Aí ele vai entrar no Google e vai digitar advogado familiarista, vai vir 10 mil ali. E daqueles 10 mil, ele vai falar quem é próximo da minha casa. Ele vai analisar outros critérios para ele procurar. Ele vai começar a olhar quem preço. Atende online, às vezes, porque ele não quer se deslocar. Exato. Então, assim, ele vai ter outros critérios ali. Até chegar ao ponto em que ele está pronto para a compra, onde ele já decidiu quem é o advogado que ele vai fazer. Agora, quando esse advogado faz igual o meu advogado fez, ele comunicou lá na fase do problema que ele fala, olha, se você está com dificuldade de ver teu filho após o divórcio, o nome disso é alienação parental. Eu falei, opa, peraí, é isso aqui que eu estou passando. Deixa eu ouvir esse doutor aqui. Aí eu olhava e falava, gente, mas é muito isso? Eu não sabia que era isso. Assim. Aí eu olhava, eu comecei a olhar os rios dele. Né? Porque isso é outra coisa, né? Advogado que não entender que vídeo a nova escrita está fora do jogo, né? Aham. Não adianta. As pessoas hoje... Vídeo é a nova estratégia de posicionamento. Não tem jeito. Quem não faz vídeo... Mas tem aquele que não se sente muito à vontade de fazer vídeo, né? Para então, isso procura uma mentoria, né? Ou você vai aprender a fazer vídeo. Eu também, quando fui gravar meus primeiros vídeos, eu parecia um robô fazendo vídeo. É verdade. Mas tem uns que realmente não tem habilidade com câmera em aparecer em vídeo. E aí eu oriento assim, bom, se você realmente não tem como, vamos encontrar outras formas de você fazer seu marketing. Post, até oriento fazer
podcast? Porque podcast é uma forma de você estar fazendo vídeo, só que mais descontraído, porque daí você está ali numa entrevista com uma outra pessoa e está num bate-papo, você não tem que olhar diretamente para a câmera, e aí você quebra aquela resistência que tem para gravar vídeo. Então, eu oriento muito dos meus mentorados você tem problema gravar vídeo? Faz podcast, faz lives com outros com uma outra pessoa, um convidado, porque daí você vai quebrando aquela resistência e você traz conteúdo de qualidade ali, como se fosse uma entrevista, um programa. Então, monta um programa, por exemplo, sabe? Dá muito resultado montar um programa para falar sobre determinados assuntos que tenham a ver com o seu público. Sim, quando o advogado está disposto, né, ou qualquer um de nós está disposto a dar informações relevantes para o cliente, que realmente vão ajudar, isso vai atrair esse cliente para ele. Né? Então, doar boas informações. Por exemplo, vamos supor que no caso do vídeo. Aí eu não sei gravar vídeo, eu não consigo olhar para a câmera, não consigo funcionar. O que ele pode fazer? Ele pode gravar um áudio no WhatsApp dele e subir isso para a inteligência artificial. Ele não precisa mais, hoje em dia, nem aparecer. Ele pode montar vídeos com imagens de situações pelo assunto que ele está falando. Não precisa estar ele ali. O advogado que hoje está alheio à inteligência artificial vai ficar fora do mercado. Vai. Porque esse ano 2024, até eu falo que a inteligência artificial ela já está vindo com uma velocidade absurda. E esse ano a gente tem aí a inteligência artificial evoluindo, a gente tem ChatGPT, a gente tem outras ferramentas, eu mostro isso para os meus mentorados. E aqueles advogados que não estão usando a inteligência artificial a seu favor, como você falou, você pode criar um avatar dele, ele pode criar um avatar dele, gravar o áudio no próprio WhatsApp, pegar essas ferramentas que tem e ele monta um videozinho com o avatar dele, falando ali com a voz dele por meio de inteligência artificial e faz ali toda a estratégia de marketing dele com o avatar dele, cria um avatarzinho. Às vezes fica até bonitinho, dependendo do público-alvo dele, conecta mais do que ele aparecendo. Não, hoje tem a imagem dele, ele faz uma imagem dele mesmo. Sim, tem como você fazer isso também. Ele projeta de forma, mexe com a câmera, gesticula do jeito que ele fala o que ele quiser, a inteligência artificial entende aquilo e grava ele com o trejeito dele, até o jeito dele falar. Ele não precisa mais. Né? Então, assim, hoje em dia está muito mais fácil para fazer isso. Né? E aí, a última etapa que a gente estava falando, voltando no assunto, que a gente acabou pulando, né? Da consciência do cliente. A última consciência, o assunto é quando ele já decidiu por comprar com você. Né? Então, esse processo que eu estava falando do meu advogado, ele me trouxe uma situação, né, lá no início, eu me identifiquei com a situação, passei por um processo de qualificação e eu decidi, cara, eu quero esse cara. Né? Aí, quando eu falo, quero ele fala, tudo bem, agora é tanto. Eu não tive como pestanejar, eu não podia nem negociar preço. É impossível negociar preço numa situação dessa. Você está louco para aquele advogado te aceitar como cliente. Exatamente. Perfeita a estratégia desse advogado. Então, assim, existem 4 níveis de consciência do cliente. Né? Primeiro nível, o cliente não tem consciência de que tem um problema, que a maioria está no topo, né? O topo do funil. O segundo é que ele tem consciência, mas ainda não sabe que solução existe para o problema dele. O terceiro é que ele já tem consciência, sabe que tem uma solução, mas ainda não encontrou o profissional de confiança que ele pode ter para ajudá-lo. E o quarto é aquele que já tem consciência, sabe que tem uma solução e já quer contratar um advogado. Esse cliente que já está lá no 4º nível é a minoria. Perfeito. E a maioria dos advogados ficam só presos nesse último nível de consciência, que é aquele cliente que vem por indicação. Porque a maioria dos advogados ainda sobrevive 100% de indicação de clientes. E quem sobrevive 100% de indicação de clientes está fadado a fechar as portas do seu escritório, porque não tem como. São 165 pessoas para cada advogado no mercado. Hoje nós chegamos ao número de quase 2 milhões de advogados no mercado. A maioria fazendo mais do mesmo, se posicionando de forma não diferenciada, de forma não competitiva. Então, a maioria fica dependendo de indicação de cliente, que é esse que já vem certo de que quer contratar. Mas não necessariamente vai contratar, porque vai depender também da empatia, tem outros fatores ali na hora da venda, né? Então, a maioria fica por esse medo de achar que se ele se colocar de uma forma mais ativa, que você se posicionar de uma forma mais estratégica, mais ativa, fazer marketing, ele vai estar violando as regras de publicidade da OAB. Então, a maioria fica ainda muito na esfera de aguardar o cliente
que está no quarto nível, que é o melhor nível, mas que são poucos. A minoria já está no quarto nível, que vem por indicação. O cliente que vem por indicação é o melhor tipo de cliente, porque ele já veio indicado por uma terceira pessoa de que, vai, procura esse advogado, porque esse advogado é bom, ele vai te ajudar nesse problema. Então, vem o cliente por indicação. Isso é ótimo, o cliente já veio indicado, sendo referenciado por uma pessoa que ele confia para procurar aquele advogado. Se aquele advogado não sabe se posicionar, se ele não sabe fazer uma reunião de venda, pode ser que ele até feche, mas pode ser que ele venda mal, que ele não consiga cobrar o valor que ele gostaria, porque ele ainda vai ser muito comparado com a maioria. Mas o que esse advogado tem de diferente de outro advogado? Eu vim porque eu fui indicada por alguém que falou que ele é bom. Tem até um caso que rola aí na rede social, que é um teaser, né? De um meme, de um advogado que foi procurado por uma moça que falou assim, me indicaram você. Ele falou assim, você veio aqui para me contratar por alguma coisa? Ela, não, eu vim aqui para você tirar uma dúvida para mim. Aí ele vai cobrar. Ela falou assim, não, mas por que eu vou pagar para você tirar uma dúvida para mim? Então isso acontece, de ainda uma pessoa vir por indicação, ela não conseguir enxergar valor naquele advogado. E isso tá nele, a culpa é dele de não conseguir passar essa valorização, porque ele não sabe se posicionar de forma estratégica. Ele não tem o manifesto dele, a causa. Inclusive, esse manifesto eu também passo para os meus mentorados fazerem o exercício do manifesto para entender qual é a causa dele. Entender o que ele defende e, a partir disso, todo o posicionamento dele, toda a comunicação dele vai ser em torno dessa causa direcionada para aquele público-alvo específico. Aí você começa a mudar o seu jogo, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, você acha que é essencial para que o advogado consiga fazer essa atração, que é o que ele pode fazer, é o inbound marketing, né? Que ele faça essa atração, que ele esteja na rede social? Perfeito. Ele precisa, primeira coisa, entender onde está o cliente dele, né? A partir do momento que ele entende qual é o cliente que ele está buscando, né? Que ele define, por meio da causa dele, quem é a pessoa que ele vai ajudar, ele vai falar onde essa pessoa está. Qual é o meu canal de comunicação? Onde eu vou ter diálogo com esse cliente? Então, por exemplo, se ele está falando com mulheres que estão se divorciando, essa mulher, onde ela busca informação? Será que ela usa o Instagram? Será que ela usa o Facebook? Será que ela usa o TikTok? Né? Então, onde essa pessoa está? Onde está o público dele? Ele precisa mapear os comportamentos públicos dele. A partir do momento que ele fez esse mapeamento do comportamento público, ele precisa estar lá. Né? Ele tem uma avenida de oportunidades. Eu acho muito engraçado, às vezes a pessoa pensa assim, eu não tenho dinheiro para fazer publicidade. Você vai fazer uma publicidade hoje em qualquer agência, qualquer emissora de TV, você vai começar com 200 mil. Né? Você vai partir, 200 mil é para começar a brincadeira. Agora, o Stories está de graça. E as pessoas não fazem Stories. Né? E a pessoa, ali ela pode se posicionar, ela pode falar, e quem está ali na audiência da rede social é a pessoa que quer ouvir ele. É melhor ele ter 5 views de pessoas que querem ouvir ele do que ele ir para um programa de TV e ter 1 milhão de views de pessoas que não estão nem aí para o problema que ele está falando. Né? Então, quando ele se posiciona na rede, falando de forma que traga esse assunto, que conecte com o público dele, é melhor esses 5 views que tem muita qualidade do que milhões de views sem qualidade nenhuma. E às vezes eu acho engraçado isso, porque o pequeno empresário, né, o advogado, o prestador de serviço, ele não entende isso. Que quando ele faz uma live e tem uma pessoa, é um cliente ultra qualificado. Quando ele tem ali 10 pessoas, são 10 ultra qualificados. Eu falo, qualquer empresa poder explodir, ela precisa de ter 1000 clientes fãs. Aqueles super fãs que compram qualquer coisa de você, que executam qualquer coisa que você fala. Se você fizer um evento, ele quer estar junto. Ele curte suas publicações, ele comenta, ele está junto. Se você tiver 1000 superfãs, seu negócio, qualquer coisa que você fizer, prosperou. Você não precisa de se preocupar mais. Né? Agora, como é que você cria 1000 superfãs? Com identificação. Você precisa trazer a linguagem que essa pessoa tem, você precisa trazer para essa pessoa o problema dela e mostrar para ela como ela resolve esse problema. A partir do momento que você fez isso, você conecta com essas pessoas e as pessoas falam, cara, esse cara é bom. Então, olha, se ele fizer um evento, eu vou. Ih, vai ter uma live do fulano. É melhor uma live, alguém que assiste uma live sua de 1 hora o tempo todo, do que milhões de pessoas que rolam seu feed, sem olhar para você. Que as pessoas, elas compram de quem elas gostam, se conectam e confiam. Então, quando você tem esse propósito muito claro e essas pessoas, elas se conectam com o seu propósito, elas se inspiram em você.
Perfeito. E aí a tendência é que ela queira ter você do lado dela, que ela queira contratar você, porque ela se conecta, ela vê esse elemento de identificação, como você falou. Então, estar na internet, eu penso que é importante sim, é essencial, mas você tem que estar no canal certo. E não existe só a rede social, a internet, para que o advogado possa fazer as estratégias dele de marketing. Uma coisa que é muito importante é que o profissional, o prestador de serviço, seja o advogado, isso acontece com outros prestadores de serviço, médico, nutricionista, psicólogo, dentista, professores, personal trainers. A gente sai da faculdade, né, o profissional, ele sai da faculdade muito bom tecnicamente. E eu vejo que isso é uma da cultura do Brasil de não formar pessoas com mentalidade de empresários. O nosso país forma pessoas com mentalidade de CLT ou de funcionário público. Pela nossa economia, pela cultura do país. Então, as pessoas elas saem da faculdade entendendo que, se eu for bom tecnicamente, eu vou ter sucesso na minha profissão. Então, eu vou investir. Eu já saio da faculdade querendo investir numa pós-graduação, numa especialização, porque eu vou me tornar muito bom tecnicamente, vou me tornar bom na área tributária. Então, eu vou lá, saio da faculdade, faço pós-graduação na área tributária, depois eu faço um mestrado, depois eu faço uma pós-graduação. Excelente! Investir em conhecimento técnico é bom, porque pode te trazer cada vez mais estratégias, um conhecimento técnico diferenciado, para você trazer soluções diferenciadas. Mas só isso não garante sucesso, porque você não saiu da parte técnica. E a prospecção de clientes? E a venda? E a gestão do seu escritório? Você sai da faculdade, aí quer abrir um escritório, você trabalha um tempo no escritório de advocacia, se incomoda com várias coisas que acontecem no escritório de advocacia, não se sente valorizado, não se sente bem pago, ou você deu seu tempo ali, quer sair porque você não concorda com a cultura do escritório, com várias coisas dentro do escritório. Eu vou montar o meu porque eu sou muito bom tecnicamente e eu vou conseguir me dar bem na advocacia. Ledo engano. Porque a pessoa não saiu, né, do perfil técnico. E para você ter uma empresa pequena que cresça, que tenha chances de prosperar, seja uma clínica de um médico, uma clínica, um consultório de um dentista, um escritório de um advogado, ele tem que também saber jogar nas outras esferas que são importantes para o escritório dele crescer, que é o pilar do marketing, que é o pilar comercial, que é o pilar da gestão. Ele tem que fazer isso, senão o escritório não cresce. Não adianta ele ficar só o dia inteiro achando que ele, sabendo escrever uma boa peça, sabendo solucionar os casos do cliente, sabendo dar uma opinião jurídica, um parecer, uma consultoria, é o que vai fazer ele ter sucesso na profissão se ele não sabe atrair o cliente e fechar a venda. Perfeito. Então, ele tem que entender e ter essa consciência que é imprescindível que ele desenvolva estratégias de marketing e vendas, comercial e gestão do seu escritório, da sua carreira. Só que aí a gente entrando no aspecto do online. A maioria, já entendi. Então eu vou para a rede social. Mas vai para uma rede social, irmão, sem entender isso que você está falando. Comportamento do cliente. Quem é o meu cliente? Aonde que ele está? Aonde que ele prefere para se comunicar comigo? Como que eu tenho que me comunicar com ele? Comunicação eficaz, comunicação intencional, comunicação estratégica. Como que eu vou me posicionar para ele? Ontem, na minha sessão de mentoria com os meus mentorados, eu estava falando com uma das mentoradas e ela estava reclamando que não estava atraindo o cliente certo. E eu perguntei, mas quem é o teu cliente? E ela me descreveu o cliente dela. Aí eu fui olhar a rede dela, o Instagram. Eu falei assim, primeiro você está na rede errada. Primeiro você tinha falado para mim que você queria tal público, aí você foi para o Instagram. Agora você quer outro público. Você tem que primeiro se entender para quem você quer falar. Mas eu vejo que eu tenho habilidades para várias coisas. Eu falei assim, pois é, quem quer fazer muita coisa se perde. Então, você tem que entender para onde você quer direcionar suas habilidades e qual tipo de cliente você quer atrair. A tua rede está confusa. A pessoa entra na tua rede e não entende o que você faz. E se você quer se posicionar para esse público, você tem que entender qual é o perfil dele, qual é o arquétipo. Vamos entrar em arquétipo? Vamos. Qual é o arquétipo desse público que você quer se conectar? Porque você tem que incorporar esse arquétipo. Então, ela quer atrair grandes empresários, investidores da Europa. Tá? Essa minha cliente, ela mora em Portugal, ela é angolana e ela quer
atrair investidores da Europa que queiram investir na Angola para ela ser essa advogada que faz toda essa assessoria, toda essa parte de assessoria em investimentos na Angola. Então, assim, se você quer atrair esse empresário, investidor, ele é um cara alto ticket, né? É um empresário, uma empresária alto ticket. O arquétipo dele é governante. Perfeito. Você não pode estar ali no Instagram se posicionando de uma forma que passe a imagem de ser uma menininha. Você tem que passar a imagem. Você pode até estar no Instagram, ele não vai te contratar pelo Instagram. Mas ele pode até olhar, ver que você tem um Instagram. Mas ali você tem que passar uma imagem de autoridade. Você tem que trazer assuntos que se conectem com ele. Só que a sua conexão com ele, a sua prospecção não é na internet. Você tem que estar ali para marcar território. Ok. Aí a estratégia da internet para ela é marcar território. Ela está na internet. Ela tem que ter um site. Um site muito bem construído. Só que toda a prospecção de clientes dela vai ser offline. É frequentar eventos. Tem vários eventos na Europa para esses empresários. Ela tem que estar nesses eventos. Ela tem que estar se conectando com eles. É o relacionamento ali pessoal que vai fazer ela se conectar com esse empresário. E aí eu sugeri que ela se unisse, que ela se juntasse ao BNI ali da Europa, em Portugal. Então, o BNI, que até a gente vai entrar nesse assunto, é uma das ferramentas que não é online, é offline, para que o advogado possa se conectar com o público-alvo dele, se o público-alvo dele for B2B, por exemplo, irmão. Se o público-alvo dele for B2B, necessariamente, ele vai prospectar cliente pelo Instagram, pela rede social? Não. Pode ser que ele se conecte pelo LinkedIn, mas esse empresário, ele não vai diretamente contratar o advogado pelo LinkedIn. Ele quer primeiro ter um contato pessoal, porque é diferente a forma de contratação, concorda? Concordo perfeitamente com o que você está falando. Agora, eu queria só voltar no assunto dos arquétipos, né? Antes da gente falar de arquétipo, a gente precisa falar sobre qual é a expectativa que a pessoa tem com você. Uhum. Né? O seu arquétipo tem muito a ver com o comportamento humano. Né? Como é que a gente vai se comportar diante de cada situação. Então, por exemplo, esse cliente dela realmente está, talvez, no processo do governante, em que ele toma as próprias decisões, ele decide por pessoas, ele direciona o que ele quer. Agora, o que ele espera dela? Será que ele espera que ela direcione a vida dele? Será que ela espera que ela direcione os investimentos dele? Se for isso, beleza, ela vai entrar no governante. Agora, se ela quer que ela seja uma guerreira para ele, já é outro arquétipo. Né? Por exemplo, eu tenho um advogado, doutor Rodrigo Pérez, é um guerreiro. Eu sei uma coisa, eu entreguei para o Rodrigo um processo, eu não preciso me preocupar com mais nada, vai resolver e ponto. Então, porque o arquétipo dele, a personalidade dele, o comportamento dele é de um guerreiro. Uhum. Então, ele liga para mim e fala, irmão, fica tranquilo, vou resolver. E resolveu. Eu não me preocupo mais. Eu já sei que ele vai resolver. Esse é o arquétipo dele. Tem outros advogados que vão ter outro tipo de arquétipo. Talvez como um sábio, que é aquele cara que te dá um conselho. Quando você contrata esse advogado para ele ser um conselheiro da tua empresa. Você está esperando outro tipo de comportamento dele. Então, é importante para o profissional ele entender o seguinte, o que o meu cliente espera de mim? Uhum. Qual é o cliente que eu quero? Ponto. Isso é público-alvo. Que tipo de serviço eu quero prestar para ele? Exatamente. E de acordo com esse serviço que eu quero prestar, o que ele espera de mim? Perfeito. Qual é a proposta de valor, né? Que é o que você está falando, o serviço é a proposta de valor. O que eu vou entregar de valor para ele? O que vai fazer essa empresa, esse cliente, essa mulher, esse homem querer me contratar? Qual é o valor que eu estou oferecendo para ele para que ele queira me pagar pelos meus serviços? Então, essa é a proposta de valor que ele vai fazer. Qual é a próxima etapa agora? O que ele espera de mim? Porque não adianta a gente não ter a adequação comportamental do que o cliente espera da gente. Né? Então, se você quer que o seu cliente te veja como um conselheiro, é um tipo de arquétipo, é um tipo de comportamento que você precisa ter. Não, se eu quero que ele lute por mim, é outro arquétipo. Se eu quero que ele me salve, por exemplo, alguns consultores, né, no mercado de consultoria tem muito isso. Tem. Né? E qual que é o arquétipo dele? Herói. Eu vou entrar na empresa e vou resolver o problema. Eu não estou conseguindo vender, não estou conseguindo acontecer, não estou com minha equipe. Deixa comigo que eu vou treinar a tua equipe, vou resolver teu processo. Esse é o arquétipo do herói.
né? Aí você tem um outro processo, que são os governantes, que é aquele processo, a gente, olha só, a gente tem que organizar, a tua equipe tem que fazer desse jeito, tem que ser assim, o processo é organizado dessa maneira, e aí a pessoa está esperando que você organize o processo dela e direcione o que ela vai fazer. Isso é um governante. Vou dizer o que você precisa fazer, né? Então, eu quero uma pessoa criativa para mim. É outro arquétipo, né? Então, o arquétipo tem muito a ver com o comportamento, tanto do cliente que ele espera, quanto o comportamento seu como profissional, né? Então, quando você vai falar dentro desse aspecto de vendas, e na hora que você está lá mapeando o seu cliente, o que o cliente espera de mim? Isso é uma pergunta fundamental para você vender seu serviço ou seu produto. Beleza, a gente já falou que ele tem uma causa. Cara, eu tenho uma causa, eu defendo isso, mas eu defendo ela como? Cara, eu sou um guerreiro, eu vou entrar lá e vou resolver. Ótimo. Então, eu não estou contratando um advogado, estou contratando um guerreiro. E ele vai lá e eu vou ficar na segurança do meu lar, aguardando que o guerreiro resolva o problema, né? Então, quando ele faz isso automaticamente, quando ele tem essa clareza, isso automaticamente destaca ele do outro. E muda o posicionamento dele. E aí ele vai incorporar aquilo para o posicionamento dele e vai trazer para a comunicação, vai trazer para a linguagem corporal, vai trazer, inclusive, para toda a identidade visual dele, a forma como ele... A comunicação dele está na linguagem corporal, na linguagem verbal, está também em toda a sua vestimenta, em como que ele aparece ali na rede social. Então, a maioria confunde e, de forma muito amadora, acha que marketing jurídico é estar na rede social. E marketing jurídico não é estar na rede social. A rede social é uma ferramenta, é uma das ferramentas de marketing para o advogado. Só que também não pode ser feito de qualquer forma. Tem que ser feito de forma intencional e estratégica, levando em consideração isso tudo que a gente está falando. Arquétipo, a forma como ele quer se comunicar, para quem ele quer se comunicar, a bio dele tem que estar clara. Então, para e olha a sua bio. Ela está clara? Ela está clara para o tipo de pessoa que você quer atrair? Porque se não estiver clara, ou não vai atrair ninguém, ou vai atrair as pessoas erradas. Aquele cliente que fica chorando por preço, que não valoriza o teu trabalho. Então, eu vejo que, assim, o grande diferencial daqueles advogados que conseguem se destacar é que eles já entenderam como que funciona o jogo. E o jogo é o do posicionamento estratégico e de você aprender a vender para o seu cliente, trazendo o manifesto, trazendo a causa. E aí, como continuar vendendo em situações de crise? Em situações de crise, você vende porque você entende bem o seu cliente. Então, mesmo em situações de crise, é uma coisa que eu falo muito assim, irmão, o advogado, ele soluciona problemas. Então, quando a pessoa está em crise, o país está em crise, as pessoas têm problemas. Aumentam-se os problemas. Então, o advogado ele tem que começar a desenvolver comportamentos com uma visão empreendedora, uma visão de negócios. Então, quando ele fica só na roupagem técnica, ele não desenvolve essa visão estratégica do escritório dele. Ele fica ali só no técnico, querendo atender qualquer pessoa, querendo atender todo mundo, porque ele tem que pagar a conta. E aí ele vive, sabe, num ciclo muito vicioso de qualquer pessoa que procurar serve, ele cobra qualquer coisa, cobra pouco, porque ele quer fechar, ele tem conta para pagar, e aí ele não sai daquele ciclo vicioso. Eu trabalho muito e ganho pouco, eu trabalho muito e ganho pouco. O direito não está saturado, a advocacia está saturada, o advogado não é valorizado. Não é valorizado porque você não sai desse ciclo vicioso, que é o da mesmice, que é o do advogado reme-reme, feijão com arroz, que não saiu da roupagem técnica. Então, as pessoas precisam entender que venda é um processo intencional. Eu vejo muito profissional, principalmente pessoas que trabalham com prestação de serviço, eles acham que o serviço dele vende sozinho. Isso não existe. Desculpa, acabou de interromper, que eu fiz assim... Na hora da edição eu dou um corte, só para te avisar que falta 10 minutos. Tá. Ah, tá. Então, vamos lá. O que a gente está falando? Eu já até perdi. Vamos lá. A gente estava falando disso, de sair da roupagem técnica, a gente já está entrando aqui da importância dele sair do operacional e pensar estrategicamente, a gente está misturando com... Só para entender o caminho que a gente quer, que eu vou seguir, então. Vamos lá. Uma coisa que a pessoa precisa entender é que vendas tem que ser um processo intencional e não acidental. O que é uma venda acidental? A pessoa precisou de você,
Aí ela foi lá e falou com o amigo dele, como você estava comentando. Que é o que vem por indicação. Olha, eu estou precisando de advogado porque aconteceu um negócio, bateram no meu carro. Tem esse meu amigo aqui, liga para ele. Isso é uma venda acidental. Como é que ele pode fazer isso de forma intencional? Quando ele começa a construir a reputação dele, quando ele começa a construir a audiência dele, quando de forma intencional ele começa a divulgar o serviço e divulgar informações de qualidade na internet, quando ele tem um posicionamento, por exemplo, gente, é um absurdo. Gente, como é que um cliente vai valorizar um advogado com um @gmail depois do nome? Não faz sentido. Não transparece profissionalismo. Gente, custa R$40 por ano. Você pode até trabalhar home office, que muitos hoje trabalham home office, transformaram o seu escritório em um escritório digital. Não tem problema você trabalhar home office se o seu cliente não é aquele cliente que faz questão de ir ao seu escritório. Mas ter o @gmail.com acaba com qualquer credibilidade, profissionalismo, e o cliente vê isso. Sim. Isso acaba com o teu posicionamento. Ele pode até te contratar, mas ele não vai querer te pagar bem. Então, assim, são pequenas coisas que parecem pequenos detalhes, mas assim, ele fez uma coisa de forma organizada. Aí ele pegou, montou qual era a estratégia que ele queria, qual o tipo de cliente que ele quer, qual o processo de aquisição de cliente que ele vai fazer, né? Realmente esse cliente aqui é o cliente que eu quero, eu consigo resolver o problema dele. Toda vez que você vai fechar uma venda, você tem que passar por uns filtros. Primeiro filtro que você tem que passar na venda: esse cliente tem urgência de resolver o problema? Esse é o primeiro filtro que tem que ter numa venda. Ele tem urgência, a dor dele é latente a ponto, ou o desejo dele é ardente a ponto de ele querer me contratar? Ele está disposto a pagar o preço? A primeira pergunta. Sim, qual que é a sua urgência para poder comprar? Ele tem que fazer um diagnóstico do cliente antes, fazendo algumas perguntas. Quem pergunta tem mais informação, né, irmão? Então, quanto mais pergunta ele fizer para entender a urgência, entender o nível de consciência do cliente que a gente falou antes, ele vai entender qual é a prioridade do cliente em contratar aquele serviço. Perfeito. Aí ele entendeu, beleza, o cliente tem urgência. Perfeito. Ele entende que a sua solução, que o seu estilo, a sua visão de negócio, a sua tese que você defende é a melhor para ele. E aí, na sua apresentação, nas suas perguntas, na forma que você vai trabalhar, né, na forma que você se posiciona, o cliente está claro para ele que você é a melhor opção para ele? Ou não? Que às vezes pode ser a opção mais barata, por isso que ele fecha. Pois é. Então, não é o caminho que a gente busca. E qual é o terceiro coisa? Ele tem potencial para pagar. Porque se ele tem as duas coisas, ele não tem potencial para pagar, ele não é o teu cliente ideal. Então, as pessoas precisam ter muita clareza nisso. Então, passar para os 3 primeiros filtros é muito importante. Próxima coisa que ele precisa organizar, né, dentro do processo dele. O advogado ele precisa entender que, da mesma forma que na construção de uma casa você tem ali o pedreiro, que é o operacional, e o pedreiro que está focado em técnica. Né? Quem está focado em técnica está pensando como é que ele coloca o ladrilho, como é que ele deixa o piso certinho. Isso é técnica. Então, o ensino técnico é operacional. Então, tudo que ele vai fazer um curso técnico, ele está olhando na operacional. É só se ele imaginar, cara, eu estou pensando igual pedreiro. Não que seja ruim ser pedreiro, mas o pedreiro, ele é uma pessoa que ele está focado em fazer com excelência o serviço dele. Perfeito, e ele é valorizado por isso. E tem muito pedreiro que ganha mais do que advogado. Porque ele é um bom pedreiro. E perfeito. Qual é o segundo nível? Seria um nível do mestre de obras, que é aquele cara que coordena uma equipe e ele está ali na tática. E ele é o administrador. Isso, olhando os processos, ver o que está funcionando. Cara, olha só. O que precisa ser melhorado. Exato. Esse cliente aqui, ó, já saiu uma ordem de pagamento e a gente não tomou ainda uma atitude. Não pagou, está inadimplente. Isso, temos que melhorar isso aqui, ou seja, é o administrador. Está vendo o funcionamento. Então, ele está ali no segundo nível, que é o nível tático. Mas o dono do escritório que quer crescer, né, o advogado que quer crescer como empresário, ele tem que ir para o estratégico. Ele tem que ter a visão para frente. É como um arquiteto. Você imagina, quando você vai a Niterói, por exemplo, eu sou de Niterói, a gente tem lá o Caminho Niemeyer. Ninguém sabe o nome dos pedreiros que estiveram lá, ninguém sabe o nome dos mestres de obras que estiveram lá. A obra é do Niemeyer. A gente olha lá as obras de Niemeyer. Então, se ele olhar para a empresa dele como uma obra de arte dele, como uma obra do trabalho dele que ele vai deixar para a posteridade, ele precisa começar a ter um pensamento estratégico. Assim, o que eu quero fazer? Qual o impacto que eu quero deixar no mundo? Que tipo de pessoa que eu quero ajudar?
E como que ele vai fazer o escritório dele crescer e prosperar, atraindo o tipo de cliente que ele quer atrair? Se ele não sai dessa roupagem estritamente operacional, técnica, que é importante, mas não pode ser a única que ele vai exercer ao longo da advocacia dele. Ele tem que também ter a parte tática, administradora do escritório, e ele tem que ter tempo e tem que desenvolver essas habilidades, esses comportamentos de negócios, de empreendedor. Então, ele tem que buscar desenvolver essas habilidades por meio do desenvolvimento de soft skills, buscando cursos, buscando consultoria, buscando mentoria, para ele poder desenvolver e crescer, porque sozinho ele não aprende, não se ensina isso na faculdade de Direito. Eu não aprendi, nenhum advogado aprende isso. Você aprendeu isso na sua faculdade? Não. A gente tem que buscar depois. Eu busquei depois aprender, você não buscou? Sim. E hoje você dá consultoria, a mesma coisa. Eu fui buscar aprender, eu apliquei na minha vida, trouxe resultados, ensino meus mentorados, eles aplicam no escritório e trazem resultado. Vamos trazer um exemplo aqui que eu queria que a gente trouxesse, que você falou, dos processos. Né? Eu gostaria de trazer assim, um exemplo de algumas empresas, até para poder ilustrar um pouco aqui. O McDonald's, por exemplo. O McDonald's, ele é considerado a maior lanchonete mais lucrativa do mundo e, assim, os sanduíches do McDonald's não são os melhores, mas é a mais lucrativa. Por que o McDonald's ele é tão conhecido? Por que o McDonald's é um sucesso que é? Processos. Né? Você vê que o McDonald's, aquele próprio filme que a gente estava falando... Fome de Poder. O Fome de Poder, ele mostra a inovação do processo que o McDonald's tem. Que eu acho que todo advogado deve assistir Fome de Poder, todo profissional liberal, prestador de serviço que quer ter um negócio rentável, que cresça, assista Fome de Poder. Verdade. Ali ele consegue entender a visão da pessoa como uma pessoa de negócios, literalmente. Os donos do McDonald's no filme eram estritamente técnicos. Perfeito. Eles eram presos à técnica, à metodologia deles, que eles não queriam expandir, porque eles não queriam perder a essência. Né? Então, eles perderam até o McDonald's. Aqui eu não estou entrando em caráter do personagem, mas a visão de negócios, que é isso, a visão de negócios do personagem lá, que hoje é o dono do McDonald's, ele viu que aquilo lá, nossa, isso não pode ficar aqui, só aqui. Tem que expandir, porque é inovador esse sistema. Verdade. E aí, quando ele faz isso, ele consegue construir a maior rede de negócios, né? de restaurantes do mundo, né? Que é o McDonald's, e o grande negócio dele é o próprio restaurante, né? O próprio local do restaurante, não é a fabricação de sanduíches. É que ele entendeu que ele não vendia sanduíches, né? Perfeito. Ali ele não vendia comida, ele vendia, na verdade, o que fez ele ganhar dinheiro, que ele vendia o terreno. Mas para o consumidor, ele vende o quê? Rapidez. A velocidade. A velocidade. E o sanduíche para as crianças ali. A mesma coisa a Apple. A Apple, por exemplo, ela vende o quê? Por que a Apple, o iPhone, ele é mais caro e ele é o mais consumido do mundo? Primeiro porque a Apple virou uma tribo, né? Onde as pessoas se identificam com a marca de pessoas criativas. A Apple vende a ideia de você ser diferente, de você pensar diferente, você se posicionar diferente. E coisa, a gente estava até comentando, a Apple matou a Sony. A Apple matou a Sony. A Apple matou a Sony. A Apple matou o Discman, de você ter lá um negócio para poder ouvir música. Então, hoje você faz tudo com o celular. E ele é caríssimo. O que leva uma pessoa a pagar 15 mil no celular e não pagar nem R$1.000 para uma consulta de um advogado? Então, e essa pergunta faz uma provocação perfeita que você fez. Eu costumo dizer o seguinte, aqui no Rio a gente tem um shopping, que é o Village Mall. Eu acho que todo advogado do Rio de Janeiro, todo advogado que estiver no Brasil tem que ir num shopping de luxo da região. Aí esse cara entra numa loja, tipo uma Prada, por exemplo. Quando ele entra numa Prada, ele vai ver um tênis que custa 15, 20 mil reais. Num pedaço de couro e plástico. Que você vai pisar e vai sujar e depois de um tempo você não vai... Como pode seu serviço valer menos que aquilo? Isso é uma virada de chave. Não pode 5, 6, 10, 20 anos de história valer menos do que um tênis. Não pode. Não faz sentido que alguém em outro lado do mundo costurou. Não faz sentido. Agora, por que as pessoas compram tênis na Louis Vuitton, na Prada, e não pagam 15 mil no teu serviço? Que vai trazer para ele um benefício muito maior do que ele ter um tênis. Perfeito. Porque o tênis é um custo. Que benefício você tem tendo um tênis de 15 mil reais? É um custo e, claro, você tem ali status.
Sim. A pessoa, ela compra um tênis de 15 mil reais, ela compra um iPhone de 15 mil reais porque ela quer status. Mas, se você for analisar, o teu serviço jurídico é um investimento. Então, o advogado ele tem que virar a chave, ele tem que começar a enxergar o serviço jurídico dele, primeiro, como investimento para o cliente. E, claro, o cliente só vai enxergar isso quando ele começa a se posicionar. Então, tem que mudar primeiro a cabeça do advogado, de dentro para fora. Quando o advogado vai fazer isso, quando ele conseguir mostrar para o cliente o resultado que ele tem, quais são os benefícios que o cliente vai ter ao contratar ele. Porque existe um vício muito grave no mercado de vocês, que é trabalhar no êxito. Então, o cliente ele não tem preocupação nenhuma. Ele simplesmente vai até o advogado, entrega um processo e vira as costas. Não, o advogado que trabalha no êxito está fadado à falência. Sim. E o escritório não se mantém só ganhando êxito. Perfeito, mas a maioria trabalha assim. Mas por que ele trabalha assim? Porque ele tem medo de perder o processo. E o cliente acha ruim quando o advogado diz que vai cobrar antes. Porque está mal posicionado. Está mal posicionado. Porque não está organizado, porque não fez o... E criou-se uma cultura na sociedade muito errada que advogado cobra no êxito. Mas por que se criou essa cultura? Pelos próprios advogados. Se a própria classe não tivesse criado essa cultura de só cobrar no êxito, a sociedade não teria desenvolvido essa mentalidade de que advogado só cobra no êxito. E você tem hoje advogados dentro de mesmos nichos que cobram honorários adiantados e tem filas como o meu advogado. Uhum. E tem outros advogados que estão cobrando só no êxito e estão mendigando o cliente. O que está acontecendo por isso? O que está faltando? Posicionamento. Posicionamento, processo de vendas, intenção, organização da empresa. Então, dentro desse processo que a gente fala, né, da estruturação, é uma coisa que o advogado não pode continuar. Ele não pode achar que ele pode fazer tudo dentro do escritório dele. Não faz sentido ele fazer seleção de cliente, não faz sentido ele ficar fazendo post no Canva para poder colocar na rede social, não faz sentido ele ter que ficar fazendo sempre os mesmos serviços repetitivos que podem ser delegados. O tempo que ele está perdendo fazendo isso, ele podia estar pensando no crescimento da empresa dele. E pensando nessas estratégias que a gente está falando aqui, porque daí se ele não tem tempo de olhar e analisar, até os concorrentes, o que meus concorrentes estão fazendo? Aquele concorrente meu que é menos competente que eu, é mais novo que eu, tem menos conhecimento técnico que eu, está ganhando mais dinheiro que eu. O que ele está fazendo que eu não estou fazendo? Perfeito. Então vai analisar a tua concorrência, vai ver o que ele está fazendo, vai aprender com a tua concorrência e muda, porque o que você está fazendo, se você não está ganhando dinheiro, você está fazendo alguma coisa muito errada. Se você tem 5, 10 anos de formado, o advogado tem 5, 10 anos de formado e ganha menos de que 10 mil reais na advocacia, é porque tem alguma coisa muito errada. Perfeito. Na gestão dele da carreira. Tem advogados, a maioria dos advogados no Brasil não ganham nem 6 mil reais, irmão. E advogados com 10 anos de formado, com 20 anos de formados, tem alguma coisa muito errada. E ele ainda não entendeu que a sacada é: eu preciso sair desse operacional e eu preciso começar a pensar de forma estratégica com relação ao meu escritório. Desenvolver marketing, desenvolver o comercial, só que de forma como a gente tem falado aqui, intencional e estratégica. Não é só na rede social fazer post, porque não vai ter resultado. Perfeito. Né? Quando ele começa a tomar atitudes e começa a agir como um empresário estratégico, né? Ele começa a olhar para o negócio dele de forma estratégica, de forma que ele feche negócio, que ele leve valor para o cliente, que ele entenda quem é o público que realmente precisa dele, que ele entenda qual é o posicionamento que ele tem que ter, quem é a pessoa que está do lado dele. Isso atrai automaticamente o cliente para ele. Só que ele precisa ter um processo de convencimento desse cliente para ele. E aí que você estava falando das perguntas. E eu falo assim, muitas pessoas não são bons vendedores porque não sabem fazer boas perguntas. Muita gente para no nível mais básico de perguntas, que é o nível de situação. Né? Então, perguntas para você poder avançar, você tem situação, problemas, né? Os impactos que aquilo pode ter e a necessidade de solução. São os níveis que a gente faz de pergunta. A maior parte das pessoas que fazem atendimento param no primeiro nível, que é o nível de situação. O que é o nível de situação? Qual o seu problema? Quanto tempo você tem de casado? Né? Quanto você paga de imposto? Então, são perguntas que qualquer um pode fazer. Beleza. E o que isso está impactando na tua vida? Quais problemas que isso está te trazendo? Como é que isso está... E se isso continuar, o que vai acontecer no futuro? E por que você precisa resolver isso agora? São perguntas que a maior parte das pessoas não fazem. Uhum. E elas trazem urgência e aumentam esse potencial de negociação, de fechamento de vendas. Né? Então, uma dica de livro muito importante para quem quer, dentro disso, é Spin Selling. Né? Esse livro é sensacional para quem quer fazer um perfeito atendimento e conseguir ajudar
mais pessoas a fechar negócio. Vai aumentar muito a conversão de quem fizer essa linha aí. Então, a gente já encerrando aqui, infelizmente, a gente já tem que ir encerrando aqui o nosso InovaCast. Então, você é da opinião de que todo advogado, ele deve aprender e desenvolver habilidades de vendas. Porque muitos pensam assim, eu não sei vender. Aliás, eu não gosto de vender. O que você diria para esse profissional? Eu diria para esse profissional que todo mundo vende o tempo todo, né? A gente só sobrevive porque a gente vende. A gente vende a nossa imagem, a gente vende a nossa ideia, a gente vende o nosso relacionamento o tempo todo, né? É porque às vezes a gente acha que venda é uma coisa transacional. Eu te dou, vem aqui, me dá, eu dou para você, né? Uma troca. E não é só isso. A venda é muito além disso. A venda é relacionamento. A venda é você ajudar o outro. Você imagina, gente, se a gente não pudesse ajudar outras pessoas, qual seria a nossa utilidade? Então, se você não gosta de vender, não venda. Não venda por não fazer dinheiro. Atenda a pessoa, doe-se para ela. Doe-se não no sentido de ser de graça, mas no sentido de você se botar à disposição e falar, olha, eu consigo te ajudar. E quando a pessoa faz isso, a gente vai vender automaticamente. Eu falo, não existe ninguém que não é vendedor. Senão não tinha gente, não estava nascendo filho, gente. Todo mundo é vendedor, Todo mundo é vendedor. Porque você vende o tempo inteiro, como você falou, inconsciente. Você entra no elevador, se você cumprimenta ou não a pessoa que está no elevador, a decisão que você toma de cumprimentar ou não é uma venda. Você vende a sua imagem. A pessoa pode olhar para sua cara e falar assim, nossa, que pessoa antipática. Perfeito. Toda vez que entra no elevador, não me cumprimenta. Eu tenho um caso assim no meu prédio. Um cara que toda vez que entra no elevador, ele anda tão sisudo que eu olho para a cara dele, eu cumprimento e falo bom dia. Tem dias que ele fala comigo, tem dias que ele só fala bom dia. Eu penso assim, nossa, que homem antipático. Eu fico pensando o seguinte, se você tem uma causa, como a gente falou no início, né, se aquilo realmente te incomoda, se aquilo realmente mexe com você, é impossível você não vender, porque é impossível você não falar. É impossível você não defender. É impossível você falar, gente, pelo amor de Deus, vamos resolver isso. Isso arde no teu peito. Então, se você tem essa causa que arde no teu peito, a venda vai acontecer se você se direcionar de forma intencional para encontrar aquelas pessoas que precisam resolver aquele problema. Então, eu gostaria de fechar, né, a conversa com esse assunto. Se você acha que não sabe vender, encontre a sua causa e se dedique perfeitamente a ela. Na hora que você fizer isso, a venda vai acontecer porque você intencionalmente quer ajudar alguém a resolver um problema. Perfeito. Então, para o advogado desenvolver essas habilidades de vendas que ele acha que não tem ou que ele não gosta, é muito, muito simples. Desenvolva, né? Encontre a sua causa, encontre o seu propósito, se posicione de forma estratégica para um grupo de pessoas específicas que você quer ajudar a resolver essa causa e pense de forma intencional e estratégica, que você naturalmente vai começar a vender sem necessariamente estar vendendo. É isso aí. Muito obrigada, irmão. Obrigada aqui. Obrigado demais. Foi muito bom e tenho certeza que quem está nos assistindo aqui, esse NovaCast, já vai sair com uma outra visão com relação a vendas. E quem quiser, eu vou deixar aqui embaixo o link para poder receber o manifesto. Esse manifesto que eu também entrego para os meus clientes fazer. Recebe esse manifesto, faz o manifesto, manda para mim que eu vou analisar e vou direcionar você. Como que você está aí com relação à sua causa, ao seu propósito? O que precisa ser melhorado para você trabalhar o seu posicionamento estratégico? Perfeito. Muito obrigada.